Começa agora o segundo ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Vamos lá, alunos, para mais uma aula do segundo ano de língua portuguesa? Então, vamos olhar os objetivos aqui da aula de hoje. Vamos lá. Segmentar corretamente as palavras nas frases propostas. Relacionar letras em formato de imprensa e cursiva, maiúscula e minúscula. Muito bem. Olha só. Vocês lembram desses personagens da aula anterior? Vamos ali na mesa dar uma olhada neles? Vamos lá com a prof. Olha só, quem tá aqui com a prof. Carol hoje de novo? O sapo, a flor e olha o nosso gafanhoto perto da flor. Quem lembra da fábula da aula anterior? Qual era? Isso mesmo, o sapo e a flor. E quem lembra da moral dessa história? Ah, vocês lembram muito bem! Então, para quem não viu a fábula inteira, para quem perdeu algum pedacinho, para quem não lembra, a prof vai contar ela bem rapidinho para vocês. Então, lá num jardim muito lindo, desabrochou uma linda flor, lembram? E olhando essa linda flor, um sapo quis ficar ali, tomando sol do ladinho dela. Até que a flor olhou para o sapo e falou assim: "Ai, sapo, como você é feio! Você é muito feio, que olhos arregalados, que pele grossa, que boca grande, sapo! Você é muito feio! Desse jeito, arrisca nenhuma abelhinha, nenhuma borboleta, nenhum beija-flor chegar perto de mim, porque você está aqui do meu lado. Ai, sapo, vai para lá, vai um pouquinho para lá." Lembram que a flor falou assim com o sapo? O sapo escutou tudo aquilo e ficou muito triste. Foi um pouquinho para o lado e pensou: "Nossa, a flor mais linda desse jardim, mais perfumada, a alegria do jardim não me quer por perto. Vou ficar aqui no meu cantinho." Até que chegou quem perto da flor? Quem aí de casa lembra? Isso mesmo, o gafanhoto. E vocês sabem que gafanhoto comem pétalas de flores de rosas? É mesmo. E ele estava se aproximando, queria prejudicar a flor. Mas o sapo estava por perto. Ele se afastou um pouquinho, mas ele ainda estava de olho na flor. E quando o gafanhoto chegou perto da flor, o sapo, nhaque! Comeu o gafanhoto. E ele não prejudicou a flor. Aí a árvore, lembram da árvore? A árvore deu uma dica para a flor. Dona Flor, a senhora que acha o sapo tão feio, com os olhos arregalados, a boca grande, a pele grossa, foi ele que salvou a sua vida, daquele gafanhoto verdinho, bonitinho, que a senhora até achou bonitinho. Foi o sapo que salvou você. Tem que agradecer a ele. E a flor olhou para o sapo e falou assim: "Ai, senhor sapo, me desculpa. Eu me arrependi de tudo que eu falei. Vamos ser amigos?" Aí nós descobrimos que sempre que chega a primavera, do lado de uma linda flor, vai ter um sapo cuidando dela, né? E qual era a moral da história? Isso mesmo, nós descobrimos que nós sempre temos algo a aprender ou a ensinar para alguém e que ninguém deve desvalorizar ninguém. Desvalorizar foi aquilo que a flor fez com o sapo, chamando ele de feio, olhos arregalados, boca grande, sai daqui. Isso é desvalorizar e nós não podemos fazer isso com ninguém. Lembram disso? Então, a prof. Carol, para continuar a nossa aula,
trouxe aqui o nome do sapo, da flor, do gafanhoto. Olha o gafanhoto aqui novamente. Olha só, trouxe aqui, vou pôr aqui na mesa o nome do sapo em caixa alta. Maiúscula lá, a letra maiúscula de imprensa. Olha lá o nosso sapo. O nome dele, sapo, S-A, sa, P com o, po. Essa é a letra de imprensa maiúscula, mas a Prof. Carol também trouxe a letra de imprensa minúscula. Olha lá como ela muda bem pouquinho. Só diminui um pouquinho a letrinha. A letra A é a que mais muda aqui nessa história, viram só? Ah, mas para completar, a Prof. Carol também trouxe a palavra sapo em letra cursiva. Olha aqui. Elas estão de mãozinhas dadas. Lembram? Lembram como ela é bem redondinha? Isso mesmo. E além da palavra sapo, a Prof. Carol trouxe a palavra flor. Olha lá. Flor. Também letra de imprensa maiúscula. O F, o L, o U e o R. Flor. E olha ela em imprensa minúscula. Também muda um pouquinho. Nós já vamos observar essa mudança lá na tela, letrinha por letrinha. Vocês já vão ver que legal. E ela também na letra cursiva. Olha só. O F e o L pegam ali na mãozinha junto com a letra O. E o O pega na mão da letra R. Forma flor. Isso, e nós temos também o gafanhoto. Olha como ele é grandão. Então, nós trouxemos a letra de imprensa maiúscula. Gafanhoto. Viram que não é só ele que tá grandão? O nome dele é grandão também. E no meio ali do nominho dele, ó, nho, nho. O N e o H para fazer nho. Se não tivesse o H, ficaria gafanoto. Não, gafanhoto. Olha só também a letra de imprensa minúscula. Olha como a letra G muda. Olha só, deixa a Prof. erguer até aqui um pouquinho, ó, pra gente enxergar melhor. Olha essa letra G. Que legal! A letra A muda completamente, né? Olha o H como muda também. A letra N, que tem lá as perninhas aqui, olha como ela fica redondinha. Viram só? Gafanhoto. E na letra cursiva, também. Aí a letrinha G lá já fica mais parecida, ó, com a minúscula da imprensa. Mas estão de mãozinhas dadas, formando a letra cursiva. Muito legal, não é mesmo? Olha só como ficou nossa mesa aqui, ó. Que legal, com o nome, com a imagem dos nossos personagens. Muito bonito. Com os 3 tipos de letras que vocês já conhecem e acredito que já estão treinando a letrinha cursiva em casa. Por isso, vamos olhar lá na tela como elas ficam, olha só. De novo aqui, a Prof. Carol trouxe essas letras, mas agora com o título da história. Ó, o sapo e a flor. Aí a Prof. Carol trouxe lá na imprensa maiúscula, que vocês já estão craques em escrever dessa maneira, né, de ler assim, o sapo e a flor. Lá nos livros de história, nos livros da escola, a gente encontra essa letrinha aqui, a imprensa minúscula, né? Nós encontramos ela mais na leitura, não é que a gente escreva com ela, porque ela
é um pouquinho mais trabalhosa, mas a gente lê bastante coisas com ela. Então, a prof trouxe ali pareando, ó, letrinha por letrinha. Olha o O embaixo do O, o S embaixo do S, o A embaixo do A, bem certinho para vocês verem a diferença. E isso também a prof. Carol fez com a letra D, a letra cursiva. Aqui eu separei elas. Estão vendo? Separei, elas não são separadinhas assim, nós não podemos escrever assim com a letra cursiva, elas são de mãozinhas dadas. Mas para vocês perceberem letrinha por letrinha, a prof. Carol trouxe aqui. O S do sapo lá, olha só. A letrinha P, a letrinha O. Lá na flor, olha que interessante. Flor, olha o F como é desenhado, o L que faz uma volta lá em cima. E quando ele volta para baixo, ele já pega lá a perninha da letra O. Olha o R como é diferente em todas as letras. O R na caixa alta, na minúscula ali, na caixa alta maiúscula, na minúscula e na cursiva. Aí elas lá embaixo juntinhas, já fazendo também o nome da nossa fábula, o sapo e a flor. Muito legal, muito bem. E olha só, falando no sapo e na flor, e falamos do gafanhoto lá na mesa também, eu vou convidar vocês a fazerem aqui, a lerem primeiro uma frase comigo, com esses 3 personagens. Vamos ver? Olha só. Nossa, mas não tá legal, né? Tá faltando alguma coisa aqui. O que vocês acham que é? Vamos tentar ler essa frase, mas ela está muito não tá legal. O gafanhoto queria estragar as pétalas. Ah, não estou conseguindo. Você aí de casa já conseguiu ler a nossa frase? Não está dando para ler. O que está faltando? O que será que falta nessa frase? Quero ver quem vai me responder aí de casa. Nossa, olha lá, o Murilo, a Ana, o João já me responderam. Como vocês estão rápidos, é isso mesmo, estão faltando os espaços, galera. Ah, é por isso que eu não estou conseguindo ler a frase. E se nós colocarmos os espaços? Como será que essa frase vai ficar? Vamos ver? Olha só. Ah, muito melhor. O gafanhoto queria estragar as pétalas da flor, mas o sapo não deixou. Olhem aqui, será que nós temos os 3 personagens ali da história? O gafanhoto, isso está lá no começo. Queria estragar as pétalas da flor, olha a flor aqui. Mas o sapo, achamos o 3º personagem, não deixou. E olha lá a foto da flor com o sapo, ela fazendo aquela carinha para ele de: ai, sapo, como você é feio, lembram? Mas olha só, essa frase agora ficou perfeita com os seus espaços. Então, vamos pegar o caderno? Vamos pegar o nosso caderno, o nosso estojo, com o lápis, a borracha, o apontador. E vamos lá. Colocar o nosso nome completo, pessoal, porque eu já sei que vocês sabem. Pula uma linha. Coloca a data da aula de hoje. Muito bem. Pula uma linha novamente. E a prof. Carol vai deixar 6 minutos para vocês fazerem essa frase. Só que eu vou lembrar uma coisa para vocês. Aqui a frase está toda juntinha novamente. Vocês aí de casa não precisam copiar ela juntinha. Vocês já podem colocar os espaços.
Quando a Prof. Carol voltar, a gente vai corrigir com os espaços, combinado? Então, 6 minutos para vocês. Vamos lá!
vamos lá para a correção então, galerinha. Olha só! O gafanhoto queria estragar as pétalas da flor, mas o sapo não deixou. Agora, com os espaços, a Prof. Carol vai deixar mais 2 minutinhos para vocês corrigirem aí de casa. Para ver se colocaram os espaços certos, todas as letrinhas das palavras. A Prof. Carol já volta. E aí, pessoal, colocaram todos os espaços? Colocaram todas as letrinhas nas palavras? Então, muito bem. E olha só o que a Prof. Carol trouxe aqui para vocês hoje. Olha a dobradura lá do gafanhoto. Vamos lá na mesa fazer a dobradura junto com a Prof. Carol? Vamos lá. Olha só. Deixa a Prof. colocar aqui do ladinho os nossos personagens com os seus nomes. O sapo. Caiu o sapo da Prof, olha lá. Não quer ficar sentado. Muito bem. A flor. E o gafanhoto, nós vamos fazer a dobradura então desse gafanhoto. O que nós precisamos para fazer essa dobradura? Nós precisamos de um quadrado, olha só, um quadrado de papel. Pode ser aqui no verde escuro ou no verde claro, ó. A Prof trouxe verde, mas pode ser no branco também, combinado? Então ele tem que ser quadrado. Prof vai colocar aqui na mesa para vocês acompanharem para ficar mais fácil. Então, nós vamos fazer um triângulo aqui, olha só. Um triângulo. Aí, nós vamos abrir. Viram que ficou marcadinho aqui no meio? Então, nós vamos deixar marcado do outro lado também. Vamos fazer um X nesse quadrado, olha só. Viram? Aí quando a gente abre agora, ele tem um X lá dentro, né? Aí nós vamos pegar essas pontinhas e vamos levar lá para o meio, olha só. A primeira pontinha, a segunda pontinha, ó, vamos levar lá para o meio, porque nós vamos fazer um quadrado menor, olha só. Só para nós marcarmos esse papel. Viram como ficou um quadrado menor?
Mas nós vamos abrir ele novamente. Olha como ele ficou mais marcadinho, olha só. Aí, nós vamos pegar lá a pontinha e vamos dobrar 3 vezes. Como, Prof. Carol? Olha só. Pega a pontinha na primeira marquinha, leva lá na primeira marquinha. Depois dobra novamente. 2 e mais uma. Um pouquinho menor, prof, vai fazer aqui, ó. 1, 2, aqui, 3 vezes. Aqui de novo, olha só. 1, 2, mais uma. 3. Nós estamos fazendo uma bordinha no papel, olha só. Uma bordinha lá no quadrado. De novo, ó. 1, 2, mais uma, ó. 3. Outra bordinha. Estão vendo como está ficando? Olha. Aí, na última também. 1, 2, 3. Fizemos ali uma bordinha no quadrado todinho, olha só. Aí nós vamos fazer novamente um triângulo. E vamos pegar essa parte aqui do triângulo, essa ponta do triângulo, e vamos dobrar lá pra cima. Olha só como é que ela vai ficar, que legal. Ó, ela tem que ficar dos dois lados assim, ó, porque nós estamos fazendo lá o joelhinho do gafanhoto lá em cima. E do outro lado também, olha só. Vocês vão ver que ele vai passar um pouquinho aqui do triângulo. E do outro lado também. Então, vai ficar uma parte aqui maior pra fora e a outra lá menorzinha, estão vendo? Aí, nós montamos o nosso gafanhoto. Aí, para ele ficar mais parecido com um gafanhoto, nós vamos fazer o olho dele lá, ó. Dá pra fazer dos dois lados. Viram o nosso gafanhoto? Agora vocês podem ter um gafanhoto lá na casa de vocês. Podem fazer a flor também. A flor também é muito fácil de fazer. Ó, a prof vai pegar esse outro papel aqui, outro papel verde, e vai mostrar para vocês a flor. A flor nós vamos também dobrar aqui ao meio e fazer um triângulo. Fizemos um triângulo e puxamos para cima assim, ó. Também, dobrando assim, ó. Assim nós fazemos a flor. Aí a prof. Carol colou um palito na flor aqui, ó. Viram só? Vocês em casa mesmo podem fazer o gafanhoto e a flor. Olha o gafanhoto com o olhinho lá aparecendo. Muito legal, não é mesmo? Muito bem, pessoal. Então, agora me acompanhe aqui na tela para nós vermos a tarefa que vai lá para casa para vocês fazerem bem bonito. Olha aqui na tela com a prof. Na fábula O Sapo e a Flor, trabalhada no programa Vem Aprender, conhecemos alguns personagens. Pinte os personagens e treine a letra cursiva no nome de cada um deles. Então, vocês têm lá o nome dos personagens na imprensa maiúscula, na imprensa minúscula e também tem na cursiva. Mas embaixo ali da cursiva, vocês vão ter a letrinha para vocês passarem o lápis por cima para treinar a letra cursiva em casa. Vejam só que legal! Lá no número 3, organize a frase abaixo. Olha só, vocês têm uma frase igual nós fizemos aqui hoje. Elas estão sem espaços. Vocês vão colocar os espaços e a professora lá na escola vai corrigir e descobrir a frase que nós trouxemos aqui hoje.
Vejam que legal, vocês vão fazer em casa o que nós fizemos juntos na TV. Combinado? Então vamos ver se nós atingimos os objetivos da aula de hoje? Olha só! Segmentar corretamente as palavras nas frases propostas. Nós fizemos isso com aquela frase que tinha os 3 personagens, lembram? O gafanhoto queria comer as pétalas da flor, mas o sapo não deixou. Lembram que nós segmentamos elas juntos, que nós demos os espaços delas juntos? Isso mesmo. Então nós fizemos isso juntinhos e vocês também vão fazer na casa de vocês aí na tarefa. Certo? Atingimos esse objetivo. Vamos ver o próximo. Relacionar letras em formato de imprensa e cursiva, maiúscula e minúscula. Fizemos juntos também, lá na mesa que a Prof. Carol mostrou para vocês, todas as letrinhas lá das palavras sapo, flor e gafanhoto. E fizemos aqui na tela. Lembra que a Prof. Carol trouxe até a letrinha cursiva sem estar de mãozinhas dadas? E vocês viram uma embaixo da outra como fica? Legal, né? Depois a Prof mostrou também elas de mãozinhas dadas para ver o nome da fábula, o sapo e a flor. Olha que legal, nós atingimos os nossos 2 objetivos da aula de hoje. Que bom estar com vocês mais um dia. E nós acabamos a nossa aula de português hoje por aqui, com um beijo da Prof. Carol, ó, bem grande nesse coração. Tchau, tchau! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Animados para mais uma aula de história com a professora Selma? Então vamos lá para ver o que a professora Selma trouxe para a nossa aula de hoje. Vamos iniciar aqui com um poema. Ajudem a professora aqui na leitura do poema. A professora vai ler bem devagar esse poema, que ele é bem bonitinho. Esse poema, o nome dele é Aventura no Fundo da Gaveta. O poema é de José Carlos de Aragão. Então vamos lá para a leitura deste poema. Os anos passam. Um dia a gente aparece procurando um documento, mexe aqui, mexe ali. E o que acontece? Na gaveta mais baixa da velha cômoda ou penteadeira, a gente sempre acha antigas lembranças, velhas brincadeiras. Então vamos lá compreender um pouquinho sobre esse poema Aventura no Fundo da Gaveta. Observem aqui esta imagem. O que nós estamos vendo aqui nessa imagem? Vamos entender. Vamos fazer uma leitura dessa imagem. Estamos vendo ali o quê? Uma vovó sentada ali, provavelmente com a netinha ali, com uma criança, não é verdade? Então, ela está mexendo ali na gaveta e está tirando ali alguns documentos, algumas fotos, parece que é isso? Então, essa é a penteadeira, como está falando ali, a cômoda ou a penteadeira, como diz no poema, e está tirando algumas imagens ali. Agora, por que aventura no fundo da gaveta? Ela está mergulhando no fundo da gaveta? De uma certa forma, ela não está entrando, mas ela está mergulhando nas lembranças, então está sendo uma aventura. Ela tira ali as fotografias, as imagens e vai relembrando algumas coisas e está mostrando ali para aquela criança, não é verdade? Então, são lembranças antigas que ela estava guardando ali e está mostrando ali para a criança. Então, por isso, aventuras no fundo da gaveta. E ali está dizendo no poema que os anos passam, né? E aí guarda ali aqueles documentos e aí ali a vovó mexendo aqui, mexendo ali e vai descobrindo as coisas que estavam lá guardadinhas no fundo da gaveta. Quem de nós não guarda alguma coisa lá no fundo da gaveta, alguma coisa que a gente gosta bastante, não é verdade? Então é isso que trouxe o poema para nós hoje, para uma reflexão inicial aí da nossa aula. Tá joia? Então, vamos lá. Vamos para o título da nossa aula. Qual é o tema da nossa aula de hoje? Formas de registrar e narrar histórias. Esse é o tema da nossa aula de hoje.
que temos por objetivo identificar documentos e objetos como memória da família. Então, ao final da nossa aula, teremos que ter atingido este objetivo. Então, vamos para frente. Olha aqui, estavam com saudade do Pedro e a Laura. Professora Selma estava. Olha eles aqui com a gente. Eles estão conversando. Vamos ver o que a Laura está falando para o Pedro. Ela está fazendo uma pergunta para ele. Olá, Pedro. Você sabe o que é memória? Você tem lembrança de algo da sua família? Olha o que a Laura está perguntando para o Pedro. E olha o que o Pedro responde para ela. Olha como que o Pedro é alto, ele ficou está bem mais alto do que a Laura. E eles têm a mesma idade, mas ele está crescendo muito rápido. Mas veja o que o Pedro responde para a Laura. Olá, Laura. Eu sei o que são memórias e tenho belas lembranças da minha bisavó. Então vejam que ali no diálogo do Pedro e da Laura, ela pergunta para ele se ele tem lembrança, se ele tem memória, se ele tem lembrança de alguma coisa. E ele lembra com muito carinho as lembranças que ele tem da bisavó dele, da bisa dele. Aí eu trago aqui para vocês essa imagem. Olha aqui a menininha ali sentadinha. Saudades da minha avó. Olha o que ela está pensando ali na cabecinha dela. Vejam ali a imagem da vovó dela. Então ela está com saudades da vovó dela. E vocês? Tá com saudade dos avós de vocês? Tá com saudade de alguém, né? Olha só, dá aquela saudade, aquela vontade de estar perto. Mas o que é essa saudade, essa memória? Ai, vamos compreender aqui, porque lembra que a Laura pergunta para o Pedro o que é memória, ele fala que sabe, pergunta se tem lembrança, ele fala que tem lembrança da bisa. Então vamos compreender isso. O que são memórias? São essas lembranças que nós temos, são recordações, é tudo aquilo que está aqui guardadinho na nossa memória, que recorda uma experiência já vivida, ou que expressa uma situação de uma coisa que já se passou, de uma situação. Quem não tem saudade de uma brincadeira, de estar junto com os amigos, né? De a gente sair para um passeio bem gostoso, de um passeio que já se passou, mas que a gente tem saudades, não é verdade? Quem de nós não tem lembrança de alguma coisa que passou, de passeio, de uma pessoa? Quem não está com saudade da vovó, de uma tia? Não é verdade? Às vezes o papai trabalha viajando, fica com saudades, não é? Então, o que é essas memórias? São coisas que ficam aqui na nossa cabecinha, lembranças gostosas que a gente tem. Tem lembranças que não são muito boas, mas essas lembranças não muito boas, a gente não fica com ela guardadinha. A gente guarda só aquilo que é gostoso, que nos dá prazer de lembrar. Não é verdade? E aqui, olha aqui o Pedro novamente. O que o Pedro está dizendo para nós? As lembranças que tenho da minha bisa são muito parecidas com a história deste livro. E ele vai contar a história da bisa dele. Mas vamos ver aqui este livro. O nome do livro se chama O Baú Ancestral, Histórias de Bisavó. O autor é o texto de Patrícia Matos, ilustrações Sara Nina. Então, observem aqui que o Pedro, ele fala que as lembranças que ele tem da bisa dele é muito parecida com a história deste livro, O Baú Ancestral, Histórias de Bisavó. Veja que ele vai contar a história da bisavó dele e a história do livro também fala da bisa. Veja que a gente vê ali uma senhora com uma criança ali. Então vamos lá, Pedro. O Pedro vai contar. Olha, o Pedro está lá pensando há muito tempo atrás. Mãe Maria, este era o nome da bisa do Pedro. E o que ele fala? Que ele tem muita lembrança da bisa dele, porque ela tinha um baú cheio de segredos. E ele era muito curioso para saber o que tinha naquele baú, né? E aos pouquinhos ela ia revelando dia a dia um segredo que tinha ali. Era um baú que ela dizia que tinha histórias trazidas do tempo
e do vento. Por que do tempo e do vento? Porque ele conta, porque eram histórias lá do tempo da bisa dele. Então ela contava ali algumas histórias e ele, muito curioso, ele sempre perguntava: mas bisa, o que tem nesse baú? E aí ela falava assim: são histórias e segredo que só as bisas e as avós podem ir contando para vocês. Então, aos pouquinhos, ela ia contando. Aí falava do tempo dela lá atrás, falava do tempo de luta dela, porque observem aqui que o Pedro, ele é negro. Então, a avó dele também era negra. E aí ele contou para mim que a bisa dele contava que naquela época teve escravidão, então teve muitas lutas, ela era uma mulher guerreira que passou por várias situações e ele ficava escutando aquelas histórias dela, sabe, de lutas, de mulheres guerreiras, e ficava ali escutando, cantava aquelas histórias antigas, contava aquelas brincadeiras antigas que ele também brincava. Então são tudo lembranças que ele ficava ali ao redor dela, escutando ela contando aquelas histórias bem antigas. Só que a bisa dele, que era a Mãe Maria, como ele chamava, ela morreu e foi morar lá no céu. E aí, como o baú cheio de histórias e segredos iam passando de geração para geração, quem começou a contar todas aquelas histórias e tirar tudo aquilo do baú era a avó dele, a avó Damásia. Então foi passando da bisa agora para a avó continuar contando ali. A avó dele fazia bastante rendas, então ela tinha uma almofada toda rendada e ela sentava ali naquela poltrona e contava as histórias para o Pedro, rendando ali, sabe? Aqueles tecidos, e ele ficava olhando aquele trabalho bonito da avó dele, fazendo aquelas rendas bem bonitas. E também tinha as histórias da avó dele, que ia contando. Então são lembranças bem gostosas que o Pedro traz da bisa, depois da avó. São lembranças que marcaram muito a vida do Pedro. O Pedro fala também que essas histórias do baú, são histórias vindas assim desde lá de trás e vai passando de geração para geração. Vejam que veio da bisa do Pedro, aí passou para a avó Damásia, que é a avó do Pedro, aí consequentemente aí tem a mãe dele, que depois vai passar para a mãe dele, e ele vai crescer, vai se tornar adulto, passa para ele. São histórias que vão se passando de geração por geração. Os objetos dentro do baú também é a mesma coisa. Então são objetos que vão tirando, são lembranças que vai passando ali de geração por geração. Então o Pedro relembrou aí um pouquinho da história dele e trouxe para nós a história da bisa, da avó dele. Tá bom? Então vamos lá para frente. A nossa atividade. Falamos aí bastante de memórias, não é verdade? Falamos de lembranças, trouxemos aí a história do Pedro. Então peguem lá a folhinha de vocês, que o papai e a mamãe já pegou na escola. Peguem lá e vejam lá que tem essa atividade aqui, que é a primeira atividade. O que está dizendo ali na nossa primeira atividade? Ajude o detetive a completar a palavra abaixo. Então, observe que nós temos 3 palavrinhas ali no quadro que elas estão incompletas, não é verdade? Então, nós vamos ter que completar essas palavrinhas aqui com vogais. Observem ali que só tem consoantes ali. Vamos colocar algumas vogais ali para dar sentido naquelas palavras. Então, vamos ajudar o detetive. Vocês aí de casa vão me ajudando, crianças. Vão falando para mim as vogais ali para poder a gente ver se tem ali naquelas palavrinhas para ver se completa. Quais que são as vogais? Então vamos relembrar. É o A, o E, o I, o O e o U. Certo? Então vamos lá. Qual a primeira vogal que vocês querem colocar aqui? Letra A?
Joia! Vimos que tem a letra A nas 3 palavrinhas, mas elas ainda estão incompletas, ainda não estão dando sentido ainda para a gente compreender o que que é. Vamos colocar mais uma vogal. Qual que vocês acham? Ajudem a professora. Qual vogal? Letra O. Olha lá, quase completo as 3 palavrinhas. Mas ainda tá faltando, não é? Ó, ainda tem espaços ali, ainda tá faltando palavrinhas. Qual que nós podemos colocar ali agora? Qual que vocês acham? Letra I? Tá, vamos ver se tem letra I. Olha, tem letra I. A terceira palavrinha já completamos. Histórias. Olha, falamos bastante de histórias até aqui, não é verdade? Ainda tá faltando. O que que vocês acham que tá faltando? O que que podemos colocar? Letra, qual que vogal? A, E? Olha lá, letrinha E. E completou as 3 palavrinhas. Memórias, lembranças e histórias. Então, essas foram as 3 palavrinhas que falamos bastante aqui até agora na nossa aula, não é verdade? Sobre as nossas memórias que nós temos nas nossas cabecinhas, lembranças gostosas, as histórias que são contadas para nós que ficam marcadas na nossa vida, não é verdade? Então, até aqui foi bem tranquilo. Vamos para frente. Formas de narrar e registrar histórias. Olha aqui, o que a professora trouxe? Um baú. Então, vamos aqui com a professora Selma, que eu vou mostrar para vocês aqui o que a professora Selma trouxe aqui. Um baú. Olha aqui, a professora trouxe um baú. De verdade, professora. Vamos ver o que temos aqui nesse baú. Lembranças. Olha aqui, lembranças aqui, ó. Algumas fotos aqui antigas de um casamento. Veja que essa foto aqui, ó, preto e branco. São lembranças, né, que a gente guarda com muito carinho. O que mais que tem nesse baú aqui de memórias, de lembranças gostosas? Temos aqui um convite. Olha aqui, um convite de formatura que a gente guarda também com tanto carinho, não é verdade? Faz parte da nossa história. O que mais que a professora trouxe aqui nesse baú? Olha aqui, muitos de vocês não conhecem, talvez os pais de vocês, um disco de vinil. Olha aqui, um disco de vinil. Vou mostrar para vocês aqui dentro como que é esse disco. Olha aqui como que era antigamente as músicas tocadas, ó, num disco assim, tá vendo? Colocava lá numa vitrola, era assim que se chamava, a gente colocava e rodava a música. O que mais que nós temos aqui nesse baú? Ai, um vestidinho de quando eu era bem criancinha, olha aqui, bem pequenininha, olha aqui. Nós guardamos, ai, como não lembrar, né, do tempo que a gente era bem pequenininho. Ai, crianças, olha aqui o que eu achei no meu baú. O sapatinho, que bonitinho, estão vendo só? Aqui no baú. Será que tem mais alguma coisa? Nossa, mas tem tanta coisa aqui nesse baú, crianças, que eu não sei se vai dar pra gente mostrar tudo. Olha aqui. Aqui é um monóculo, olha aqui, fotos também, tem fotos aqui dentro. Vou colocar aqui bem rapidinho, trouxe uma louça antiga, olha, bem antiga. Vou contar um segredo para vocês, tem mais de 30 anos esse prato, pode? Então, dentro desse baú, nós guardamos aqui algumas lembranças, algumas memórias antigas que a gente vai tirando e vai lembrando, sabe, das coisas. Olha aqui, um diploma, olha, tá até amareladinho, mas olha, tem uma importância tão grande do tempo do ginásio. Ai, quantas lembranças gostosas. Ai, professor, tem muita coisa aqui que não dá tempo de a professora tirar tudo. Uma fita. Ai, deixa eu mergulhar aqui.
Dentro desse baú, olha aqui uma fita cassete. Talvez os pais de vocês saibam o que é. Também tocava música, tinha um aparelhinho para colocar a fita e tocava música. Mas enfim, a professora trouxe bastante coisa aqui. Então são lembranças que a gente tem aqui no nosso baú de memórias. Quantas lembranças, não é verdade? E todas essas lembranças a gente vai passando aí de um para o outro, da bisa para a avó, para a mãe, e assim vamos. Agora que vimos aqui algumas coisas do baú, venham aqui com a professora. Olha aqui, tudo que a professora mostrou ali, eu trouxe algumas coisas aqui. Memórias materiais. O que são essas memórias materiais, crianças? Vamos entender. É tudo aquilo que a gente pode pegar, tocar. Assim como a professora tirou ali do baú de memórias, a professora está trazendo aqui algumas imagens também para vocês. Memórias materiais. Trouxe aqui esse primeiro objeto aqui, ó, que é a vitrola, que aí coloca o disco de vinil, aquele disco de vinil que eu mostrei para vocês. Tem uma agulha ali, coloca, ele gira e vai saindo o som ali, ó, por aquele alto-falante gigante lá em cima, ó. Que antigo, não é verdade? Trouxe aqui algumas louças antigas também, que as pessoas guardam com muito carinho, com muito amor. Muitas nem utilizam mais, mas guardam ali porque traz uma lembrança, uma história gostosa. Temos ali cartas. A gente recebia cartas antigamente. Hoje não existe mais essa coisa de mandar carta de um lugar para o outro. Demorava dias, a gente ficava ansioso para saber o que tinha naquela carta que ia chegar. Agora não, né? Pelo WhatsApp, as redes sociais, é tudo muito rápido. Mas antigamente tinha as cartas e muitas pessoas guardam. Tem belas lembranças. As fotografias, como a professora mostrou para vocês ali do baú de memórias também, que conta muito da nossa história, de lugares por onde a gente passou, momentos importantes da nossa vida. Aqui, o caderno de receitas da vovó ou da mamãe, da bisa, não é que tinha ali as receitinhas ali que vai passando de um para o outro. Isso são memórias materiais, tudo aquilo que você pode tocar. E aqui, o que eu trago para vocês? Memórias imateriais. Vejam que trouxemos memórias materiais, que é algo que a gente pode pegar. E as imateriais não são coisas que a gente não pode pegar, mas as que estão aqui na nossa cabecinha, que tem um valor sentimental para nós. Trouxemos aqui essa imagem da vovó com o netinho dela. Então ali são ensinamentos, são histórias, são os causos, como se diz, né? Que elas contam para nós. Então são lembranças que elas trazem da vida delas lá do passado e grandes ensinamentos, né? Histórias, brincadeiras e várias coisas. Aqui nós trouxemos receita, mas receita de novo, professora? Não é material? Agora confundi. Então vamos esclarecer. Anteriormente a professora trouxe o caderno de receitas. Então era o material, o caderninho. Aqui nós estamos falando da receita, aquela receitinha que está na cabeça da bisa, que ensina para nós a fazermos. Não é verdade? Aí ensina ali para nós, coloca mais um pouquinho de farinha, mexe mais um pouquinho, amassa mais um pouquinho. Então, são esses ensinamentos, a receita que está lá na cabecinha da bisa, na cabecinha da mãe, da vovó, que vai ensinando para a gente vai aprendendo ali na prática. Não tem um papel físico. E as festas, aquelas festas gostosas de família, que vai passando um para o outro, né? Temos também alguns costumes. Tem pessoas que costumam orar, sentar todos juntos à mesa, final de semana, aquela reunião. É um costume, uma tradição. Estamos vendo aqui nessa última imagem ali, o jovem ali junto com o vovô dele, ali jogando um xadrez. Então, às vezes tem um hábito, uma tradição de ter algum jogo, não é verdade? Então, são coisas assim sentimentais, que não são coisas palpáveis que você pode pegar. São coisas que você aprende e você pratica e você tem um valor sentimental para nós, para nossa família. Então, por isso, imaterial. Então, vamos lá.
para a nossa segunda atividade. Peguem lá o lápis de vocês. Eu quero agora que vocês circulem apenas os objetos que nos ajudam a conhecer a história da nossa família. Vamos lá, circulando apenas aqueles objetos. A professora mostrou bastante na mesa, mostrou bastante aqui para vocês aqui também nos slides. Quero que vocês circulem apenas os que nos ajudam a conhecer a história da nossa família. Vamos lá, vou dar 5 minutinhos para vocês fazerem. Professora, espera.
Joia? Foi fácil? Então vamos lá. O que vocês circularam? Isso, a fotografia. A primeira, a professora mostrou e falou bastante das fotografias, como elas contam um pouco da nossa vida, da nossa história e tem um valor muito importante. Temos ali uma garrafa. Se aquela garrafa tem algum valor sentimental, conta a história da nossa vida? Não, né? Ela depois de vazia, desocupada, ela só serve ali para ir para o reciclado. Então não tem nenhum valor ali. Trouxemos ali na terceira imagem o quê? Temos um quadro, uma fotografia antiga também. Tem um valor muito grande para a nossa família, para a nossa história de vida. Então circulamos. Depois temos o quê? Uma caixinha de ovos. Vamos circular essa caixinha de ovos. Utilizamos os ovos. A caixinha serve para alguma coisa? Para o reciclado também, assim como a garrafa. Então não vamos circular. Lá embaixo temos o quê? Uma chaleira antiga, né, que ia lá no fogão de lenha para esquentar a água. Observem que ela tem um material diferente, ela é de ferro. Então é um objeto antigo. Então ela nos ajuda a conhecer um pouco também da nossa história, da história da nossa família. Vamos circular também. Joia. Depois, o que temos aqui? Uma embalagem. Parece uma embalagem de um amaciante. Vamos circular? Não, né? Não tem valor nenhum para nós. E a última, um telefone antigo, né? Então também tem ali um valor e conta também um pouco da história da nossa família. Joia? Foi tranquilo até aqui? Então tá bom. Então vamos retomar o objetivo. Será que nós atingimos o objetivo, que era identificar os documentos e objetos com memórias de família? Sim, né? Nós identificamos vários documentos, mostramos vários objetos aqui que contam ali as memórias da nossa família. Então atingimos sim o nosso objetivo da nossa aula de hoje. Crianças, fiquem bem, se cuidem, nossa aula terminou. Espero que vocês tenham aprendido bastante, né? Não esqueçam de colar a atividade no caderninho de vocês, tá bom? Para não se perder, colhem com bastante capricho, para ficar um caderninho bem caprichado, bem bonito, tá bom? Um grande abraço da professora Selma, um grande beijo e até a próxima aula. Tchau! Vem aí, matemática. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje para mais uma aula de matemática. E na nossa aulinha de hoje, nós vamos estudar um pouquinho sobre o raciocínio lógico. Certo, crianças? Então, vocês já conhecem, vocês já ouviram falar, já trabalharam com raciocínio lógico? Que legal! Quem nunca ouviu falar, não se preocupe, crianças, que nós vamos aprender na nossa aula de hoje. Então, vamos lá? O que é o raciocínio lógico? É o pensamento usado para determinar uma relação de causa e efeito, o que pode ser verdadeiro ou não. Pode ser usado na resolução de problemas e exercícios matemáticos. E aonde nós usamos o raciocínio lógico? Nós usamos quando nós jogamos alguns jogos de tabuleiro ou no computador, montamos quebra-cabeça, brincamos de descobrir enigmas, jogo da velha ou cubo mágico. Tudo isso nós estamos utilizando a lógica. Olá, crianças! Exercitando o cérebro, o raciocínio lógico exercita o cérebro na resolução de problemas. No jogo da velha, no cubo mágico, no quebra-cabeça e na nossa aula de hoje nós vamos usar o raciocínio lógico para resolver um desafio. O nosso desafio, nós temos que ajudar o João a encontrar a casa do seu amigo Gustavo. E como que nós vamos fazer isso? Nós vamos ter algumas pistas para daí conseguir ajudar o João. A primeira pista. A casa de Gustavo tem 2 andares. A segunda pista. Ela tem apenas uma porta na parte de baixo e não tem antena no telhado. Então, ele já nos deu 2 dicas. E a terceira pista, o número da casa está entre 12 e 16.
Então, observem lá a imagem e sigam as 3 pistas que ele nos deu para ajudar o João a encontrar a casa do seu amigo Gustavo. E para isso, vocês vão ter 3 minutinhos para observar e tentar descobrir. Muito bem, crianças. Agora nós vamos observar aqui na bancada. Esse aqui é o João e esse aqui é o Gustavo. E o João, que ele quer encontrar a casa do Gustavo, que está aqui. Então, nós vamos seguir as pistas que ele nos deu. A casa de Gustavo tem 2 andares, então observem as casas. Nós temos a 11, a 12, a 13, a 14, a 15, 16, 17, 18, 19 e a 20. E aqui a primeira pista fala, a casa de Gustavo tem 2 andares. Então, a casa de Gustavo pode ser a 11, pode ser a 12. Será que pode ser a 13, crianças? Eu acho que não, né? Porque na primeira pista ele fala que tem 2 andares e a 13 só tem 1. Então, vamos descartar a 13. Pode ser a 14, pode ser a 15, pode ser a 16. E será que pode ser a 17? A 17, ó. Não pode ser a 17 porque ela só tem 1 andar e a casa do Gustavo tem 2. Então, vamos tirar a 17. Aí, nós ficamos com a 18, com a 19 e com a 20. Temos todas essas casas ainda. Então, nós ainda não descobrimos qual que é a casa do Gustavo. Aí, ele nos deu a próxima pista. Ela tem apenas uma porta na parte de baixo e não tem antenas no telhado. Será que pode ser a 11? Pode ser a 12? Não pode ser a 12 porque ela tem antena no telhado. E a casa do Gustavo não tem, então vamos tirar a 12.
Aí nós temos a 14, a 15. A 15 não pode ser, por causa que ela tem antena. E a casa do Gustavo não tem. Aí tem a 16, a 18, a 19. A 19 também não pode ser, por causa da antena. E sobrou a 20. Então, nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5 casas nós ainda temos para tentar descobrir qual é a casa do Gustavo. Então, o João, ele ainda não chegou lá. Aí, a terceira pista, o número da casa está entre 12 e 16. Se está entre 12 e 16, não pode ser menor que 12 e nem maior que 16. Então, a 11 pode ser? A 11 não pode ser, porque ela é menor que 12. Então, vamos tirar. Aí, nós temos a 14, a 16, a 18 e a 20. Pode ser a 16? Também não, porque ele está entre esses números. Então, a 16 nós tiramos. E essa, a 18 e a 20, elas são maiores que a 16. Então, elas também não podem ser, nós vamos descartar. E aí, nós ficamos apenas com a 14. E conseguimos descobrir que a casa do Gustavo é a número 14. O João conseguiu chegar na casa do Gustavo. Certo, crianças? Então, vamos acompanhar na telinha. Aqui nós temos todas as casas. Aí, nós vamos seguindo as pistas e vamos descartando. A primeira pista não poderia ser a 13 e não poderia ser a 17. Aí, não poderia ser a 11, nem a 16, nem a 12, nem a 19 e nem a 15, porque elas tinham antena no telhado. Aí não poderia ser a 18, não poderia ser a 20 e sobrou apenas a 14. Então, o João conseguiu chegar na casa do seu amigo Gustavo, certo? Então, crianças, nós vamos ficando por aqui, vamos encerrando a nossa aula de matemática. Um beijo e até a próxima!